Pronto. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o segundo episódio, da primeira temporada do podcast Startup, onde Reginaldo e eu, Glauber Rodrigues, estamos aqui trazendo para vocês esse conceito, de empreendedorismo, de startup, usando uma linguagem simples, objetiva, clara, mas com muito conteúdo, com muita informação. Não é isso, Reginaldo? Fala, Glauber. Muito bom vir para o segundo episódio e a gente já ter recebido boas notícias do primeiro episódio, que repercutiu muito bem e simplesmente pela nossa simplicidade no falar, pela objetividade em não falar muitos termos em inglês ou técnicos que as pessoas ficam perdidas. Até escutei de um que ele ia fazer um glossário de palavras para startups, porque ele estava perdido nesse meio de tanto que ele estava ouvindo coisas estranhas e diferentes. Mas vamos lá, vamos para o nosso assunto hoje. Verdade, Reginaldo. Olha, para você que está vendo Startup pelo YouTube, então já aproveita, se inscreve no canal, a gente vai deixar de fazer aquele procedimento que todo mundo no canal faz, Porque é assim que a gente pode continuar trazendo esses conteúdos para vocês, Continuar o nosso projeto. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos também que estão envolvidos com esse mesmo propósito de conhecimento ligado ao empreendedorismo, a startup. E se você está ouvindo aí nas plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, já aproveita também, segue a gente, compartilha, isso ajuda a gente a continuar, como eu falei para vocês, com esse trabalho, que para vocês chegam de forma gratuita, mas não é gratuito, A gente tem um tempo, a gente tem um estudo, a gente tem a dedicação, e o nosso maior propósito aqui é levar informação e conhecimento que a gente adquiriu e vem adquirindo nesse monte de anos que a gente já possui aí, Reginaldo? Tanto de vida como de trabalho, como de negócios, É uma estrada longa, às vezes, A gente passa várias experiências positivas, negativas, acompanha tudo isso. Verdade. E isso tudo, ainda bem, vira aprendizado, Eu sempre falo que a gente tem duas formas de conhecimento, Tem a sabedoria, aquilo que a gente passou e a gente consegue transmitir para alguém, e tem aquilo que a gente ouve de alguém e usa isso como inteligência nossa, Então, muito sábio. Esse tempo de estrada traz todas essas coisas à tona. Isso mesmo. E, pessoal, para você que já chegou aqui no Startup no segundo episódio de hoje, e ainda não assistiu o primeiro, corre para assistir o primeiro, porque, como a gente falou lá no primeiro, o primeiro foi construindo a base. Lá a gente falou, de um modo geral, do que é empreendedorismo, o que é que você pode esperar do empreendedorismo, o que é que você precisa se preparar para empreender, essa questão de estar tendo uma startup, criando uma startup, você está empreendendo. Então, foi muito bacana. Então, você já volta lá, assiste o primeiro episódio, porque você vai poder assistir aleatoriamente, se quiser, dentro dos temas, mas se você seguir a estrada, a jornada, vai ser muito mais proveitoso para você, vai trazer muito mais resultado, Então, episódio primeiro foi construindo a base. Esse de hoje é erguendo as estruturas. Isso aí. Hoje a gente vai falar da base bem feita, onde a gente entendeu esse contexto de empreendedorismo, de negócio, de formação, mas depois disso tudo aí, de já saber o que me espera, de como eu preciso me comportar, o que eu preciso agora para começar a levantar as estruturas, erguer as estruturas do nosso negócio, da nossa startup. Não é isso, Reginaldo? Então, para a gente ter um negócio, a primeira coisa, a gente precisa ter um produto ou um serviço. E como é que a gente elenca isso? Como é que a gente busca isso, A gente tem que achar um problema para resolver. Exatamente. Essa é a grande questão. Qual é o problema que a gente quer resolver? E isso acaba sendo um produto ou um serviço. Então, nós temos que começar a trabalhar a ideia disso. Entender se o nosso problema é um problema real ou só um problema que eu acho. Muitas vezes a gente acha que vai resolver um senhor problema, e quando a gente começa a falar com as pessoas, quando a gente começa a fazer entrevistas, dizer assim, isso é um problema real? Não, na verdade, isso aqui é um problema adjacente. O problema real, para mim, é esse aqui. E a gente começa a entender qual é o problema que a gente quer resolver. É exatamente isso, Então, o negócio, a ideia do empreendimento, ele surge com a ideia em si, com a resolução de um problema.
você vai tentar resolver o problema de uma pessoa, de várias pessoas, né? E esse seu resolver vai ser em termos de quê? De um produto ou um serviço, como o Reginaldo falou. Você vai estar criando um serviço ou vai estar criando um produto para facilitar, levar isso aí como propósito para as pessoas, né? Esse aí é o principal ponto. Então, se você já tem a noção de conhecimento aí do que é empreender, o que isso te espera, é uma jornada. Bom, agora eu quero empreender. Para empreender, você precisa ter um negócio, ter um produto. E tem que ter esse produto, esse negócio criado em cima de quê? De um problema, de uma resolução, melhor, né? Como o Reginaldo falou no outro podcast, ele falou muito bem, essa questão do problema, da problemática, ela é importantíssima para a gente poder desenvolver o negócio, né? A gente não pode esquecer, né, Glauber, que a gente tem que se apaixonar pelo problema que a gente vai resolver e não pela solução. Essa semana passada eu escutei uma frase muito interessante que o cara falou assim: o problema são dos outros, a solução é nossa. Então a gente tem que entender o que os outros querem no problema, para depois dar a melhor solução. Né? Porque a solução pode ser uma ideia magnífica que não resolva absolutamente nada e, inclusive, complique as coisas. Cara, essa frase aí, ela vira um slogan de qualquer tipo de empreendimento, né? É uma frase que, de forma generalizada, ela se aplica dentro do empreendedorismo, né? Dentro da vida dos negócios, né? O problema é dos outros, mas a solução é nossa. Olha que forte aí. Então, você já está empreendendo, já tem uma frase forte aí para poder ter como inspiração, né? E a questão, às vezes, é que realmente a gente se apaixona tanto pela solução que a gente, inclusive, desvirtua o problema. A gente acha que já tem parte solucionado ou não se importa com isso. E o que o cliente vai comprar, né? Ele vai comprar a solução do problema dele. Se a solução não estiver lá, ele vai deixar de lado. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão da validação realmente da solução. Entender esse problema. E quem é que pode nos ajudar a entender um problema? Só os clientes. Então, a gente tem que ir a campo, fazer uma pesquisa, fazer uma validação mesmo, entender, ver lá o que ele precisa, o que para ele é importante e o que não é. Até muitas vezes, por quê? Porque a gente vai construir uma solução particionada. Então, a gente tem que ver o que é mais relevante e o que é menos relevante para a gente não se preocupar e criar um monstro de 8 meses de trabalho e não vender nada. Então, às vezes, é melhor resolver um pouquinho das coisas e começar a vender no segundo mês. Aí você vai implementando, vai fazendo uma solução incremental para que solucione os demais problemas, né? Esse é o ponto. Qual é o ponto da ideação? Como é que a gente busca essa ideação? Sozinho? Se a gente buscar sozinho, a gente não tem uma solução do problema dos outros. E você tocou num ponto muito interessante, que a gente escuta muito no meio das startups, né, que é a questão da validação, né? Você saber se aquilo realmente que você propôs como solução está resolvendo o problema de alguém, né, produto ou serviço. Então, muitas vezes as pessoas falam: poxa, eu tive uma ideia e vou fazer isso aqui para resolver o problema de X pessoas. E aí faz uma vez, deu certo com aqueles X pessoas. E depois não tenta fazer uma outra validação para ver se realmente aquilo não vai ter falhas, não é? Porque a gente sabe que nenhum produto, nenhum serviço será tão bom que não possa ser melhorado, né? Às vezes é a questão do nicho, né, Reginaldo? A questão de saber o que você quer, qual é a área que você quer atuar, qual é a sua ideia para resolver problemas de quê? De saúde? É para resolver problemas, vamos dizer assim, de performance, de trabalho, a sua ideia é para resolver problemas financeiros, enfim. Mas tudo isso aí, para saber se ela realmente vai ter um resultado favorável, você precisa, como o Reginaldo falou, de testes. Você precisa comprovar a eficiência dessa solução criada por você, do seu produto, do seu serviço. Né, Reginaldo? E eu sempre pergunto assim, né? Na verdade, eu digo para o pessoal, não pergunte isso muito para amigos. Porque os amigos vão olhar e vão dizer assim: putz, muito legal isso, tá joia, mas ele não tem esse problema. Ah, a família também vai, todo mundo vai acreditar nisso, e é bom. Cara, eu preciso ir em quem efetivamente tem problema. Não adianta eu perguntar, não adianta eu perguntar uma história de pets para quem não tem nenhum animal em casa.
É verdade, é Não verdade. adianta eu perguntar uma questão de uma fintech, um crédito bancário, alguma coisa assim, se a pessoa não tem nem conta. Como é que eu tenho que... Realmente, é a primeira parte onde a gente acha quem seria o nosso público ideal. Se depois a gente quer vender para um ICP, né, que o pessoal fala hoje, que é a pessoa efetivamente que vai comprar o teu produto, primeiro a gente tem que achar as pessoas que nós temos que entrevistar, as pessoas que convivem com esse problema. E isso dá trabalho. Ah, é bom se fizer só num? É bom se fizer num, pelo menos já ajuda bastante. Mas isso tem que fazer em 10, em 15, em 20, até que você se satisfaça em que você tomou conhecimento do problema dos outros. Exatamente, exatamente. E isso é muito interessante, pessoal, porque para você, principalmente, que está agora, né? Está seguindo esse roteiro da gente aqui, né? A gente está erguendo a estrutura agora do seu projeto, né? Do seu empreendimento. E essa questão da ideia é o ponto principal, é a célula-mãe, de onde tudo vai ser transformado, de onde tudo vai ser formado. E isso da validação é tão importante, porque o termo já diz tudo, né? Validar, tornar isso aí uma forma concreta, tornar isso uma forma de autoridade, né? Ou seja, isso tem eficiência, isso tem resultado. Então, quando você trabalha essa parte de validação, você segue como o Reginaldo disse lá, né? Você às vezes faz um trabalho de 8 meses, 1 ano, 2 anos, e no fim você vê o que aquilo dali foi jogado em vão. Né? Por quê? Porque vocês não se preocuparam com essa questão de validar, de testar, de saber realmente as pessoas na qual que sua ideia resolve o problema, se são elas que estão chegando a esse resultado. Então, isso é muito importante. Está tudo dentro de um quê? De um contexto de planejamento. Né? Isso tudo está dentro de uma parte estrutural chamada planejamento. Dentro dos negócios, a gente chama de business plan, o plano de negócio, que vem outros termos também, mas é uma coisa que você pode pegar um pedaço de papel e começar a detalhar, né? Começar a observar. Então, teve a ideia, achou o problema, se apaixone pelo problema, né? Não se apaixone pela solução, porque senão você vai Isso. fechar os olhos diante daquilo que você acha que é a resolução de tudo e não vai abrir para poder ver possíveis falhas, possíveis possibilidades, possíveis melhorias, né, Reginaldo? Eu acho que tem dois graves problemas quando a gente fala da ideação, né? Um é realmente você não entender o problema e dar uma solução, a solução que você acha. Ótimo. Verdade. Esse é um problema e talvez o mais comum. Mas tem um outro problema que, de repente, você está criando uma coisa tão futurística que ela não cabe no momento das pessoas. Não que ela não seja válida, né? Não, Toda ela ideia é é uma válida, mas o excelente ideia. momento não é propício. Muito interessante isso, né? O É, momento não é propício. é uma excelente ideia, vai funcionar, mas daqui a 10 anos. E Exatamente. como é que se faz nesse meio tempo com a tua empresa? Então, também você tem que, talvez, começar a entender o momento da tua ideia e talvez fatiar ela, dividir de alguma forma, para que você possa fazer ela em passos. Então, nos próximos 2 anos eu vou até aqui, depois eu vou até lá, até chegar lá no momento no futurístico, onde você criou o teu futuro. Uma outra frase que eu escutei muito legal essa semana foi assim, se eu quero o futuro, eu tenho que começar agora. Não adianta eu querer chegar em 2024 sem ter passado por todos os dias de 2023. Verdade, verdade. E é isso também com as nossas ideias. Às vezes a gente quer dar o passo tão largo que o ambiente todo não está preparado para receber aquilo. Não são nem as pessoas, o ambiente não está preparado. E aí a gente erra. E a gente diz assim, mas todo mundo condena essa ideia, mas não é. É uma ideia boa, só que no momento errado. Exatamente. E olha, interessante a gente fazendo uma breve recapitulada aí a história, né? Se você for ver as descobertas de alguns tempos atrás, dentro de grandes pensadores e cientistas, como Leonardo da Vinci, né, como Tesla, pessoas que fizeram grandes descobertas avançadíssimas para a época que viviam, e hoje a gente está usufruindo disso, né? Leonardo da Vinci teve rabiscos de helicóptero, né? A gente teve o Tesla com a internet, entre aspas, né? Então, para você ver, ideias que na época pareciam loucura, e realmente seria uma loucura, porque
a cultura não te dava oportunidade para você trabalhar aquilo. Né? Então, hoje a gente está vivenciando algo que foi idealizado há muito tempo atrás. E, às vezes, você se apaixonando pela sua resolução, você vai estar fechando os olhos para realmente a realidade, né? Não vai enxergar se isso realmente faz sentido, como o Reginaldo disse, no momento atual, não que sua ideia seja descartável. Hoje, toda ideia ela é aproveitável, né? Mas há um ponto importantíssimo que é esse, a questão do temporal, né? Você saber realmente se ela se aplica ao tempo que você vive, né? No tempo que você está executando. Então, esse planejamento ele é de suma importância para a criação de qualquer tipo de empreendimento. Né? Você ter essa ideia, se preocupar com essa resolução dos problemas, mas principalmente pelo problema, estudar muito o problema. Né, validar esse problema, ir para o campo de trabalho mesmo, campo de pesquisa, entender como é que funciona. Deu certo dessa forma? Show de bola. E se a gente fizesse dessa outra forma? Daria certo também? Essa outra forma já pode ser um segmento alinhado, né, Reginaldo? Pode. Então, a parte da ideia eu acho que a gente até explorou bastante, né? A parte da validação é que realmente a gente tem que agora pensar um pouco nela, né? E eu sempre falo que a validação é a parte mais crítica, porque bate nos egos da gente. A gente estava certo que isso ia dar certo. Aí a gente foi ali, falou com 3 pessoas e viu que... Aí você diz assim, mas essas pessoas não entenderam. A gente tem que olhar que talvez a gente não tenha entendido o recado dessas 3 pessoas. Porque é uma amostragem do mercado, né? É um mercado que vai comprar futuramente. Então, a gente tem que, a primeira coisa, se despir de todos os preconceitos de que as pessoas não entenderam a sua ideia. É que talvez ou você não conseguiu explicar ela direito, ou ela realmente não funciona. Então, essa validação da ideia talvez seja o caminho mais crítico. Por quê? Porque é o caminho que pode fazer a gente desistir, pode fazer a gente se reorganizar, ou pode estimular a gente a ser um senhor empreendedor. Mas a gente tem que passar por ela e a gente vai escutar mais nãos do que sim. Mais críticas do que apoio. Mas a gente tem que entender que essas críticas são, de alguma forma, construtivas para a nossa ideia. É verdade. Esse processo de validação para mim, eu acho que é o pilar mestre, né, de toda a construção. A gente está fazendo essa analogia, o pessoal está chegando agora, em cima de uma construção, porque literalmente você iniciar um empreendimento, começar uma startup, é uma construção. É algo que você vai construir durante a existência desse negócio, seja 10, 20, 100, 150 anos, mas ele vai estar constantemente evoluindo. Né? Então, a gente decidiu, quando montou a programação do Startup Pay, de criar essa analogia justamente para vocês entenderem mesmo a questão de como começar, do que realmente é ter um negócio, né? E a validação, ela é a base principal de tudo, né? O que vai te dar sustentação para você poder seguir à frente, né, Reginaldo? Isso. E aí, beleza, fizemos a validação, recebemos a crítica, melhoramos nossa ideia, fizemos tudo isso. E agora? Como é que eu testo a minha solução? Porque também a gente entendeu o mercado, a gente teve uma boa ideia, a gente entendeu o mercado e a gente precisa construir algo para validar se nós realmente entendemos. Se a gente voltasse no mercado, se alguém compraria aquilo que a gente fez. E aí vem vários problemas, né? Tem os problemas e, às vezes, você ter soluções monstruosas. Então, daqui a 16 meses, eu volto para o mercado para vender isso. E aí, quando você volta daqui a 16 meses, o mercado não quer aquilo. Então, eu sempre falo que nessa construção, né? E a gente chama isso de MVP, né? Mínimo produto viável. Você tem que construir coisas muito simples para que elas efetivamente você tenha uma resposta rápida do mercado. E aí tem enormes técnicas. Tem gente que vai lá, e eu escutei essa semana de um amigo, e ele foi vender uma coisa que ele não tinha, só para ter a resposta se alguém compraria. E ele explicou depois que isso era realmente não funcionava, ele estava fazendo uma pesquisa, mas ele foi vender um negócio que ele não tinha, só para saber se ele estava no caminho certo.
E muitas vezes, né, a gente faz coisas mirabolantes. Você vai lá, eu vou fazer um quiosque para comprar não sei que coisa. Aí você já quer construir o quiosque, você quer pintar ele, você quer fazer uma pilha de coisas, vai ser bonito, as tomadas, isso, aquilo, e ninguém vai comprar isso no quiosque. Então você também, esse MVP serve para você ter o sentimento, o tato do mercado, né? Poxa, não deu para fazer um quiosque? Pega uma caixa de papelão, faz uma abertura, põe uma máquina de cartão ali e vê se alguém vem comprar e retirar na caixa. Se alguém retirar na caixa, você tem grandes chances, depois de ter um quiosque, que alguém vem retirar. Agora, se ninguém pôr nessa caixa, se ninguém pagar por isso, você tem que rever para ver o que está acontecendo. Então, Glauber, nós vivemos uma época de testes, né? E a máxima é testar, errar rápido para melhorar mais rápido ainda, né? E isso que você falou, tem uma frase que é muito importante, né? Que eu acho muito interessante, que é: você nunca vai estar pronto para começar aquilo que você quer. Então, você tem que fazer com o que você tem, né? Então, essa do quiosque, essa analogia foi muito interessante, porque realmente você vai se prender a detalhes que vão estar fugindo da proposta que você tem. E essa tendência do mercado, da rapidez do mercado, da gente estar sempre recebendo esse resultado rápido do mercado, tem uma influência muito forte no desenvolver, né, de tudo isso. Entra naquela questão que você comentou, você passar 8 meses, 1 ano, 2 anos, quando você chega no mercado, seu produto não tem aceitação, né? Você se preparou tanto, não fez não teve um feedback real de como seria, e aí seu produto, como é que seria? Como é que seria? Você vai vender para quem isso aí que você preparou, né? E o teu custo já foi, né? O teu tempo já foi, o teu custo já foi, e talvez a tua chance também já foi. Por quê? Porque alguém veio nesse meio do caminho, pegou essa ideia, trabalhou melhor e já está no mercado. Então você pode ter perdido o teu empreendimento na demora. E esse exemplo que eu dei da caixa é um exemplo real. Era um negócio que o pessoal alugava e dentro de um quiosque, eles achavam que estavam fazendo um negócio único no mundo. Aí, realmente, o MVP, eles botaram na caixa, botaram os produtos dentro da caixa, botaram uma maquineta e conseguiram, num dia, numa praça, alugar 5. Caramba, que legal. Né? E aí, depois a gente foi descobrindo que, na verdade, isso que eles estavam pensando em fazer, já existia um concorrente. Já existia um concorrente que fazia isso. E a gente descobriu que o negócio desse cliente não era o aluguel das coisas, era a publicidade que ele tinha nas paredes do quiosque. Ele ganhava mais dinheiro nas paredes do negócio com publicidade do que com aluguel. Como é que você vai fazer isso se você não testar antes, não validar antes? Como é que você faz isso? Né? Como é que você acerta o prumo da tua empresa? E aí vem de novo uma terminologia muito legal das startups, que é pivotar, né? O que é pivotar? Mudar, às vezes, de rumo, né? Vou fazer para cá, vou fazer para lá, vou ir nesse caminho. E essa semana, Glauber, eu estava mediando um debate, e foi muito legal no sentido de... Eu estava com empresas tradicionais, 70, 50 anos, e uma startup 10 anos já. Todas elas, mesmo as duas empresas de 70 e 50 anos, pivotaram lá no início. Entenderam o seu nicho de mercado, entenderam aonde elas podiam atuar, indo para o mercado e fazendo todo dia um pouco mais. Isso mostra, né, pessoal, essa questão de fortalecer, né? O MVP, trazendo a terminologia, né? É literalmente isso, né? Você usar o mínimo possível que você tem para obter os resultados, né? Testar. Resumidamente, está ligado à palavra de testar. Uma empresa aí com 50, 70 anos podia se achar sustentável no sentido de, a gente não precisa modificar mais nada, evoluir mais nada, mas aí mostra, né, essa questão de você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto e algo está sempre possível de melhores, né? Então, isso dentro do negócio, do empreendimento, tem que estar na cabeça da sua, vamos dizer assim, da sua equipe, sua cabeça no sentido de empresário, de empreendedor, de criador do seu negócio, né? Então, você tem que ter essa mentalidade. Então, como o Reginaldo usou a analogia lá do quiosque,
vou colocar essas lâmpadas aqui, colocar essas tomadas aqui, colocar isso aqui. Mas, cara, o que isso tem a ver com o produto que você realmente quer oferecer, né? E aí vem a questão dos custos, né? E é literalmente onde muitas ideias acabam descendo pelo ralo, porque o custo se torna maior, não tem aquele retorno, enfim, entra num problema grande que é a questão do financeiro, né? Não, e, Glauber, na verdade, toda ideação, toda validação e todo MVP tem um custo já. Ele já tem um Certeza, com custo. certeza. Isso aí já passou o teu tempo, 2 horas, produtos de teste, tempo de outras pessoas. Se você se preocupar em alongar ainda mais esse custo, tentando fazer a coisa perfeita no primeiro momento, imagine se você errar 3 vezes. Você já gastou 3 vezes em cima da mesma coisa. De uma forma grande, né? Então é bom errar pequeno, o custo é menor. Rápido. Por quê? Quanto mais rápido você vai chegar à tua solução ideal. E como é que eu vou dizer? A maior dificuldade de fazer o empreendedor entender é isso, que ele precisa colocar no mercado para vender. Ele não está criando um negócio para bater fotografia. Ele precisa vender. E eu diria assim, ele precisa vender no momento 1, no momento 2, nem que seja de uma forma arcaica, mas ele precisa dar a cara para bater no mercado. Ele precisa escutar a opinião do cliente. Ele precisa ver se a solução dele realmente funciona no local que ela tem que funcionar, não dentro da cabeça dele. E isso eu canso de ver nas startups por aí, a ideologia de que, poxa, já vamos fazer um plano de negócio em cima disso, vamos fazer um monte de coisas. Um plano de negócio para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos. E, na verdade, ainda não validou a solução dele. Ou seja, o negócio dele é uma bela planilha Excel que multiplica valores. E não se tem certeza de nada. Até porque hoje, no mercado que a gente anda, que é ágil, né? 1 ano é muito tempo. 1 ano com uma startup ela faz o que uma empresa tradicional faria em 3. Verdade. Então, as coisas são muito rápidas. Então, tem que planejar, a empresa tem que planejar, mas a primeira coisa é ter consolidado a resolução do problema que você veio para resolver. Esse é o grande negócio. É você ter certeza que a solução que você está trazendo para o mercado vai resolver o problema que as pessoas têm, não aquilo que você imagina que elas têm. Isso tudo fortalece, né? Entra a questão da criação da ideia, da validação, né? Deixando essa parte aí. Então, como o Reginaldo falou, hoje a gente está vivendo tempos muito acelerados. Depois dessa pandemia, então, parece que a gente colocou a velocidade no 2 todo o tempo aí, né? Para assistir um vídeo, para ouvir um áudio, é toda hora. Você olha as pessoas agora, você não consegue mais nem identificar a voz dela normal, porque todo mundo está vivendo acelerado. E isso, no mundo dos negócios, não está diferente. Pelo contrário, eu acredito que isso, no mundo dos negócios, trouxe isso para a nossa vivência, né? Então, coisas que você levaria 3, 5 anos planejando para executar, tem gente aí fazendo isso acontecer em 6 meses, tem gente fazendo isso acontecer em 4 meses. Agora, claro, essa questão, independente do tempo de aplicabilidade, você tem que ter aquela questão de estar fazendo algo correto, né? De estar testando positivamente e, principalmente, isso está trazendo resultados? Analisar esses resultados, né? Que é o que o Reginaldo disse lá. Essa questão da gente fazer rápido, errar rápido, né? Mas sempre com dados, com informações. Porque também não adianta, você cria um produto, tem uma ideia bacana, leva para o mercado, vamos fazer um teste. E esses testes vocês não estão anotando os resultados dele. Como é que você vai poder conferir, medir, saber o que precisa consertar, o que você precisa melhorar? Enfim, tudo isso aí está dentro de um contexto, né? Então, a velocidade, ela existe, né? Mas você também tem que estar com os pés no chão lá para poder fazer isso acontecer, de forma rápida, né? De forma rápida e eficiente. Esse é um bom pano para manga nessa conversa, porque realmente muitas vezes a gente
olha as nossas ideias como as coisas mais certas. E esquece que a gente está vendendo para alguém. Que alguém vai comprar isso. E esse alguém é que tem o poder soberbo, né, de dizer sim ou não para o nosso produto. É verdade, é verdade. Então, a gente tem que fazer para eles, a gente tem que falar com clientes. Eu tive uma experiência na minha vida, quando eu desenvolvi um produto, eu tinha uma grande ideia macro de como fazer ele. O que eu fui buscar na época? Eu fui buscar um cliente, que eu chamei de cliente amigo, onde eu disse para ele assim, mais ou menos eu sei o que eu vou fazer aqui, e eu sei que você precisa disso, só que eu não sei tudo o que você sabe. Vamos construir o produto a 4 mãos? Você com toda a tua experiência de uso do dia a dia e eu com a minha experiência de criar esse produto. E a gente criou esse produto e esse produto acabou sendo muito forte no mercado. E acabei levando essa receita do cliente amigo, né, para as outras coisas que eu desenvolvi na vida. Eu sempre tinha um cliente piloto. A gente podia chamar, até alguns me diziam assim, não, esse é o meu cliente rato branco, né, o meu cliente de laboratório. Mas não, foi um cliente amigo, ele ajudava a consolidar o produto, ele ajudava a eu ter as ideias que tinha que ter e trazer isso para a realidade do mercado, aquilo que se precisava fazer. Por que as pessoas não buscam o aconselhamento de algum cliente, ou do mercado, né? Porque elas realmente têm a certeza que estão fazendo as coisas certas, mas infelizmente a gente, por uma estatística aí de problemas de startups, a gente vê que isso não acontece na vida real. A gente precisa escutar muito mais, a gente precisa ouvir, a gente precisa testar. E quando a gente tiver a certeza disso, vai para o mercado que vai vender. Não tenho dúvida disso. Exatamente, exatamente. Então, já deu para você notar, né, que esse episódio do Erguendo as Estruturas, ele está muito forte dentro dessa parte da ideia, da validação, né, e de, literalmente, você fazer acontecer, né, é a ação para que você possa obter resultados, né? E quanto mais rápido isso acontecer, não no sentido de você fazer rápido ou fazer mal feito, tem uma grande diferença, né, de você fazer rápido e querer fazer mal feito. Às vezes você demora para fazer, faz mal feito, e faz rápido e faz bem feito, né? Então, essa questão da organização é muito interessante, muito importante. Mas tenha sempre essa consciência. A questão do problema é real? É. Então, foque no problema. Resoluções vão aparecer muitas, né, Reginaldo? Não, eu diria que ao invés dele ser rápido, ele tem que ser ágil na solução daí. Tem que ser ágil na solução. Vamos mudar a terminologia, não rápido. Rápido, às vezes a gente faz coisas erradas, né? Mas tem que ser ágil para criar as coisas. Verdade, verdade. Ótima observação. Ágil é diferente de ser rápido. E realmente achar o seu nicho de mercado, né? Eu acho que esse é o outro grande filão. Depois que você tem um produto, você começa a ver que aquele problema que você resolveu, né? Você já resolveu um problema, você já criou uma solução sustentável para a tua empresa, porque ele está trazendo equilíbrio, talvez financeiro, né? Você tem que entender exatamente os custos e quais as evoluções dele, né? Eu acho que uma parte importante são os custos, e a gente acabou deixando isso um pouco, né, Glauber, porque isso também faz parte do planejamento, mas a gente precisa estar muito atento a custos. A gente criou uma solução baseada num problema que é sustentável, né? A gente consegue sustentar a empresa com isso? Então, essa parte de custos, a gente deve falar mais detalhadamente um pouco para frente, né? Apesar que a gente inclui aqui, porque você já tem que perceber isso. Imagine você criar uma solução super cara, mirabolante, super cara, e ninguém vai pagar por ela. É verdade, é verdade. E o custo é algo assim que você tem que ter uma visão muito crítica, muito analítica, né? Para que você não se perca, né? E até assim, Reginaldo, no próximo episódio no Startup Pay, a gente vai dar uma atenção maior para essa parte do custo, né? Para a gente poder fortalecer um pouco mais isso aí para o pessoal, né? Em relação... Porque você tocou num ponto que eu achei muito interessante, foi quando você disse assim, poxa, às vezes a gente não está, né, vou usar minhas palavras, colocando dinheiro
né? O custo em dinheiro. Mas aí vem o seu tempo. O seu tempo, se você for transformar, vale muito dinheiro, né? Então, tudo tem um custo, como o Reginaldo disse. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. E é algo que a gente precisa ter uma atenção muito grande quando a gente está se falando de negócio, quando a gente está falando de empreendimento, quando a gente está falando de startup. A gente tem que ter uma atenção muito grande para essa parte de custos, né? É a parte onde some o dinheiro, né? Por É, exemplo, muitas vezes a gente começa os empreendimentos, começa dentro de casa. Então, não tem o custo. Você tem o custo da internet, você tem o custo da energia elétrica, sabe? Tem vários custos que já estão, mas como você já morava nessa casa, você diz assim, não tem um custo. Mas você tem que começar a pensar nisso tudo, né? É o custo do teu computador, daqui a pouco você vai ter que trocar ele. Tá? Tem várias coisas que estão aí na vida da gente que consomem custos. E se você estivesse agora no escritório, né, Glauber? Eu tive uma experiência, Reginaldo, com um cliente. Era um cliente amigo, né? Mas aí era diferente do seu. Ele era um amigo que se tornou um cliente. E eu fiz um trabalho com ele que ele chegou para mim e disse assim, Glauber, cara, eu estou vendendo meus produtos, mas eu não estou vendo dinheiro acontecer. Estou trabalhando para caramba, vendendo para caramba, mas e não tem ninguém mexendo no dinheiro não, que sou eu que mexo com tudo. Resumindo a história, quando a gente foi fazer a análise, foi analisar o que realmente estava acontecendo dentro da empresa dele, uma empresa pequena, era a questão dos custos. Os custos dele estavam muito altos e o que ele estava vendendo não estava dando para nada. Ele estava simplesmente destampando um buraco, tampando aqui, destampando outro ali, tampando ali. E ele, quando eu comecei a mostrar os detalhes para ele, justamente dos pequenos pontos, como a energia, o tempo dele gasto, ele estava usando um preço do produto que ele estava vendendo que ele disse, pô, mas eu estou fazendo isso aqui para ganhar da concorrência. Eu disse, cara, mas o seu fornecedor, ele estava pegando um fornecedor que era, assim, terrível para ele em relação a valores, né? E resumindo a história, quando ele parou para analisar isso, ele fez, Glauber, tá aí tudo jogado fora. Ele disse, não está jogado fora porque você construiu uma clientela, você construiu uma história, apesar do pouco tempo, você já tem noção do que é para fazer e agora já sabe quais são as falhas, vamos trabalhar em cima disso. Né? Mas para vocês verem, às vezes tem pessoas que pensam que, eu compro essa xícara aqui por R$10, estou vendendo ela por 20, estou ganhando aí 100% de lucro. Cara, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, como eu gosto muito de falar isso, às vezes eu vou fazer uma live e a gente fala, poxa, conteúdo gratuito. O conteúdo é gratuito para vocês que estão assistindo, mas para a gente que está aqui tem custo, né? Tem custo de tempo, tem custo de estudo, tem custo de preparação, e às vezes a gente não coloca isso na ponta do lápis, um livro que a gente compra, um curso que a gente faz, um evento que a gente participa, a internet que eu estou utilizando. Então, isso tudo entra para custo, né? Então, isso é muito importante dentro de qualquer negócio, a gente ter essa clareza dos custos, né, Reginaldo? Quanto custa esse produto para mim? Quanto custa esse produto? Quando você souber quanto custa, aí você pode trabalhar a tua margem de lucro, não tem problema nenhum. É verdade. Mas você primeiro tem que saber quanto ele custa, porque você pode estar vendendo mais barato para o cliente achando que não custa nada. Uma ida no cliente que você vai com o teu carro, não é a gasolina do Reginaldo profissional, é a gasolina do Reginaldo particular e profissional, que está tudo junto, misturado, né? Eu não tenho dois carros, um que vai para o profissional e um que vai para o particular. Então, esses custos todos parece que somem, né? E a gente não vê isso. E isso tudo tem que começar a ser pensado já no MVP, no teste do produto viável. Quanto custa aquilo? E você vem acrescendo esse conhecimento, vem acrescendo essas coisas para realmente você chegar a um determinado momento e efetivar o teu produto e a tua empresa no mercado, né? Porque eu, por exemplo, quando eu comecei meu produto dentro de casa. Ele tinha um custo, porque todos os custos estavam assumidos, né, por mim. Mas, quando eu saí para o meu escritório, eu tinha outros custos. Então, quando eu montava meus custos, eu já não pensava mais no Reginaldo dentro de casa. Eu pensava no Reginaldo no escritório.
Mesmo que eu não tivesse o custo, quanto custava? Custava meu aluguel, custava o meu... E eu comecei a colocar isso para ter uma ideia real de custo, e não do Reginaldo empreendedor, mas sim da empresa do Reginaldo. Exatamente. É a mesma pegada do home office, né? O pessoal fala, eu estou trabalhando no home office. Cara, é a mesma forma de você estar mantendo um escritório fora de sua casa, você está mantendo um escritório dentro da sua casa. Às vezes diminui o seu custo, né? Mas ele não deixa de existir. Então, Glauber, eu acho que o custo é uma coisa muito importante em toda essa fase de ideação e validação. E eu acho que o último tópico de hoje, que a gente pode falar um pouquinho, é sobre achar o teu nicho de mercado, né? Eu acho que essa é uma parte importantíssima de você identificar qual é o teu nicho e como você vai chegar e fazer as coisas, né? Exatamente, né? O nicho é literalmente a quem? Qual o público, literalmente, que você quer trabalhar, né? Você não pode... Hoje, para quanto mais gente você tenta falar, menos você consegue ser ouvido, né? Então, essa questão do nicho, como o Reginaldo trouxe, é muito importante que você tenha bem definido. Né? Porque, por exemplo, você chega... Vamos falar hoje na minha área, por exemplo, né? Se eu falo de empreendedorismo, negócios, se eu sou consultor, de forma abrangente, geral, eu estou falando para muitas pessoas, querendo resolver o problema de muitas pessoas, que no fim eu não vou resolver o problema de ninguém, né? Então, as especialidades, no meu caso, né, as especialidades, elas têm uma definição. Até que a gente chama de subnicho, né, no marketing digital, a gente trabalha muito com... Então, dentro de um nicho meu empresarial, eu tenho um subnicho, e hoje o meu subnicho está dentro da parte de liderança. Então, às vezes, as pessoas têm uma preocupação muito grande, que é, não, mas se eu limitar muito, especificar muito, eu vou deixar muita gente de fora. Não, você vai ter, literalmente, as pessoas certas na qual você quer atingir com o seu produto, com o seu serviço, né? Essa é uma parte importante onde muita gente erra, né? Meu produto vende para todo mundo. Para todo mundo a gente não vende. Tem um ditado antigo, né, que diz assim, se o cachorro tiver 2 donos, ou ele morre de fome ou ele morre muito gordo, né? E a mesma coisa nisso. Se a gente tiver muitos clientes, a gente não consegue atender nenhum. Exatamente. Muitos tipos de clientes diferentes. Então, a gente tem que achar. Porque não adianta você dizer assim que você vende para todo mundo e, de repente, você abre contato com 900 pessoas que não te compram. Quanto tempo você perdeu para, de repente, um comprar de você? Então, você tem que começar sempre com um nicho pequeno e depois você pode até colocar mais nichos, né? Não, agora eu posso vender para isso e para esse cara. Agregar, né? Agregar, né? Mas se você já começa todo agregado, o teu trabalho também está super agregado. Né? É verdade. Então, comece com uma linha de trabalho, comece com uma linha de clientes e teste. Putz, não deu certo. Eu vou contar uma história nossa também aqui, de uma startup. Ela tinha certeza que ela ia vender para uma empresa de até 10 desenvolvedores. Ela tinha certeza que isso ia acontecer. E quando ela foi para o mercado, esse nicho, que era os 10 desenvolvedores, era um nicho que não tinha dinheiro para pagar, era um nicho que não tinha como fazer a mudança, porque ele não tinha tempo para executar a mudança. E a gente teve que entender que o nível ideal era de 30 a 60. Por quê? Porque se tinha dinheiro e porque se tinha como subdividir a equipe e conseguir fazer uma coisa nova até modificar o antigo. Então, isso são coisas importantes de você entender também o teu nicho de mercado. Quem é que você vai atacar? Quem ataca a todos não ataca ninguém. Exatamente, exatamente. Quem quer falar para todo mundo, não fala para ninguém. Isso aí. Então, isso é muito importante, né? Pode falar, Reginaldo. Não, e é isso mesmo que acontece, né? A maioria acha que tudo é vendável para todo mundo. E esse é um outro grande erro. E por isso que a validação, de novo, voltando lá na validação, é importante a gente achar quem são os nossos clientes, quem compraria as nossas coisas. Você quer vender para quem? Para quem? Para quem você quer vender, né? E esse episódio de hoje, pessoal,
Espero que vocês possam ter conectado, né, com o nosso raciocínio, né, de erguendo as estruturas de negócio, de uma forma simbólica. A gente falou de MVP, falou de idealização, falamos sobre validação, né, Reginaldo? Trazendo para o contexto aí das startups, mas de uma forma simples e objetiva, a gente falou de negócios, né? Mostrou para você a questão da importância do custo, a questão de você testar o seu produto, o seu serviço, a quem você pretende vender, qual é o público que você deseja alcançar, se preocupar com o problema, né? Não focar tanto só na sua resolução que você criou, porque existem margens para você poder ampliar isso, melhorar isso cada vez mais. Não é isso, Reginaldo? Isso aí, isso aí. Essa talvez seja a parte importante, até talvez antes da empresa, antes de você empreender. É você ter a certeza de qual caminho você quer adotar. Porque muitas vezes a gente começa pelo fim, né? A gente começa abrindo a empresa e daí a gente vai procurar assim, qual nicho nós vamos atuar? O que nós vamos fazer? E aí você já está perdendo tempo, você já está pagando custos, já está fazendo um monte de coisa. Exatamente, exatamente. Então, talvez essa primeira parte é importante, inclusive, para você saber assim, quais sócios eu preciso para tocar esse negócio? Como eu vou abrir a minha empresa? De que jeito? Aqui você começou a identificar agora o problema que você resolve, a solução que você está dando, os custos que estão envolvidos, os perfis que você precisa dentro da empresa e o nicho de mercado que você vai atuar. Então, você começa a ter mais certeza de qual caminho ou de quais pessoas você vai convidar para sonharem esse sonho junto com você. Verdade. E Glauber, é isso aí, pessoal. A gente trazendo. Pode falar, Reginaldo. Não, eu ia dizer, Glauber, é isso aí. Hoje eu acho que a gente vai deixar todo mundo. Construiu a base, né? Vai deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Construímos a base do episódio passado, agora a gente começou a erguer as estruturas, né, Reginaldo? E é isso, pessoal. É deixar vocês aí curiosos para saber o que vem no próximo episódio, né? A continuidade dessa nossa jornada, da construção de um negócio, né? De tornar isso mais sólido, mais firme. Então, essa é a proposta do Startupei, de início aí nessas primeiras temporadas, com seus episódios. E aqui, eu do Nordeste, né? Reginaldo lá do Sudeste, aí com ele aí, da parte sul do país também. E a gente está trazendo isso para vocês, esse conhecimento, né? Então, fico muito feliz por vocês estarem com a gente, nos acompanhando. Obrigado pelos feedbacks que a gente está recebendo, muita gente compartilhando. Então, já se inscreve no canal, como eu pedi lá no início, compartilha, deixa seu like, compartilha, porque isso é interessante, é importante, porque tudo que é bom que a gente compartilha, né, se torna útil não só para a gente, mas para outras pessoas, né, Reginaldo? A gente, quando compartilha conhecimento, a gente recebe conhecimento também, né? Os nossos feedbacks trouxeram muita coisa boa e coisas que até a gente começou a melhorar as nossas temporadas, né? Com certeza. Para mexer na nossa temporada, inverter assuntos, colocar assuntos mais prioritários. Então, essa troca, a gente agradece muito. Muito, 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 porque isso vai melhorar a nossa dinâmica e vai melhorar, com certeza, a dinâmica das startups ou empresas que forem surgindo a partir desse conhecimento também que a gente está repassando. É isso aí, pessoal. E no link aqui do YouTube tem a nossa rede social do Instagram. Deixem também seus comentários, se quiserem mandar no inbox, no Instagram de Reginaldo, no meu Instagram. Fiquem à vontade para vocês também deixarem as suas contribuições. Se tem algum tema dentro dessa jornada que a gente está criando que vocês acham interessante, que a gente precisa falar aqui, que a gente não mencionou, a gente está aqui para trabalhar de uma forma conjunta, né? Ouvir vocês, trazer os problemas e a gente trabalhar as soluções, né, Reginaldo? Isso. Até surgiu uma ideia aqui, né, de a gente fazer alguns podcasts de revisão, né? Com aquilo que vocês, de repente, a gente foi passando nas temporadas, mas vocês sentiram falta, a gente resgata o assunto em um determinado, sei lá, o último podcast do mês, a gente resgata esse assunto e trabalha ele de novo fora das temporadas, mas para justamente criar uma trilha, uma jornada de negócios que fique clara para todo mundo, que fique bem e que agregue valor ao seu negócio. Esse é o nosso intuito.
É isso aí. E uma linguagem que vocês viram, né? Um bate-papo, para falar a verdade, é um bate-papo, né? Nós dois aqui com vocês aí, mundo afora, né? Então, isso aí é a nossa pegada. Reginaldo, obrigado mais uma vez, meu querido, por estar com você aqui nesse momento, compartilhando aí, né? Aprendendo com você. E eu sou muito grato a tudo por esse projeto estar acontecendo. Fico muito feliz de saber que a gente está conseguindo realizar, né, o que a gente está idealizando, né? Essa é a melhor parte, né? Nós saímos de uma ideia, né, Glauber? E a gente consultou várias pessoas sobre a nossa jornada e esses feedbacks continuam vindo. Então, a gente continua fazendo o nosso MVP aqui, o nosso mínimo podcast viável. E vamos melhorando Vamos sim, vamos sim. A cada momento a gente vai melhorando e a gente tem algumas ideias aí para o futuro de começar a envolver convidados nesse debate aqui. Depois que a gente passar pela jornada que a gente quer lançar, a gente quer trazer convidados também. Então, isso é mais uma coisa que a gente vai começar a conversar daqui a pouco. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fala aí. E vamos lá, né, Glauber? Vamos nos preparar para o próximo. Semana que vem tem mais, hein? Valeu. Tá, joia. Abraço a todos. Tchau, tchau.